galera, bem-vindos à segunda parte do vídeo, é a parte que eu vou falar do Superman, tá? É muito interessante a opinião que o pessoal coloca nos comentários dos outros vídeos, até nesse vídeo eu vou pedir que vocês comentem o que vocês acharam, alguma crítica, alguma ideia que vocês têm. No vídeo do crossover da Mulher Maravilha com a Tempestade, o Fabrício Oliveira, ele comentou: pô, por que você não está usando os 952, cara? Usa os exemplos dele, até para o pessoal que começou a acompanhar agora não ficar perdido e tudo mais. Porque inicialmente eu não usei, até quando eu fiz o crossover do Superman contra o Incrível Hulk, eu não usei imagens do 952. Porque na verdade era um reboot e tal, mas eu falei, cara, vamos usar também, porque não houve uma, como eu posso dizer, uma diferença de nível de poder. Não houve uma coisa assim que, pô, o Superman dos 952 ficou muito mais fraco ou muito mais forte. Ele ficou bem equiparado ao que já vinha acontecendo antes em termos de poderes, tá? Então eu acho que não vai ter problema usar imagens e histórias dos 952. Então por isso eu fiz um acréscimo, fiz um upgrade, coloquei novas imagens, não só dos 952, como na época do pós-crise, adicionei mais coisas assim, para tornar mais farto aí a ideia dos poderes do Superman, as capacidades que ele tem, tá? Vamos lá, Superman, que é o Kal-El, né, um kryptoniano, ele tem 1,90 m de altura e tem 107 quilos. Os poderes dele, ele absorve energia solar, tá? E tem que ser a energia solar amarela. Se for energia solar vermelha, ele perde os poderes. Se for energia solar azul, ele, se não me engano, ele fica louco, fica mais poderoso, mas fica ensandecido e tudo mais. O Superman ele tem uma capacidade de absorção constante de energia solar, tá? Então, quanto mais próximo do Sol, mais energia ele tem. Conforme o tempo passa, ele vai crescendo, né? Ele era na época do Superboy, depois foi crescendo, se tornando Superman, ele vai acumulando mais energia e vai se tornando mais poderoso, tá? Ele é praticamente uma bateria viva, tá? Ele absorve energia, mas ele também pode gastar essa energia, né? O que foi o que aconteceu contra o Apocalipse. Mas então quanto mais ele luta, mais tempo ele luta, mais ele vai se desgastando. No entanto, ele vai constantemente absorvendo energia também. Vamos lá então, eu vou comentar aqui desse upgrade que eu fiz do Superman, que é bem interessante, são novas imagens aí. Como eu mais ou menos falei nos outros vídeos, né, eu não vou ficar aqui mencionando feitos básicos de levantar submarino, avião, que vocês vão ver uma imagem do Superman levantando um transatlântico, porque isso daí é feito meio pequeno para o Superman, tá? Os feitos dele são de escala cósmica, escala planetária, tem realmente feitos muito fodas, assim. Aqui nessa imagem vocês vão ver ele segurando um mecanismo que continha um buraco negro, tá? Esse mecanismo ele deu tilt, tá? E estava querendo sair para fora. Não me pergunte a lógica disso, tá? Porque realmente não tem muita lógica, mas não é isso que eu estou aqui para avaliar. E esse dispositivo continha mais ou menos um buraco negro com aproximadamente a massa da Lua. E o Superman está segurando esse dispositivo com uma mão, cara. Então, muito foda, tá? É parte que estava saindo desse buraco negro, então é parte da massa da Lua, mas mesmo assim, mesmo que a gente considere uma parte, é muito foda, um feito muito foda, tá? A gente tem aqui ele movendo uma espécie de cidade-presídio pelo espaço, ele está carregando essa cidade-presídio, tá? Ali, puxando. Isso aí pesa o que? Milhões de toneladas ali. A gente tem também, ele está levantando uma montanha, milhares de toneladas ali, feito fora também, demonstrando a força do personagem. Aqui vocês vão ver que ele quase partiu uma lua, só de sobrevoar ela, ele quase partiu essa lua aí, tá? Feito foda também dele. Imagine só de passar, ele fez quase um buraco nela. Aqui ele junto com outros membros da Liga da Justiça, aqui no caso acho que é a Mulher Maravilha, o Caçador de Marte, e eles estão movendo a Terra, cara. A Terra é muito foda, cara. O cara é muito forte, cara. Aqui nessa outra eles estão movendo a Lua, tá? Se eu não me engano, o Superman, a Mulher Maravilha e o Lanterna Verde. Os três estão carregando a Lua. Então vocês estão vendo que o cara é muito, muito forte, cara. Então quando a galera paga pau porque o Superman é forte, é porque tem razão, tá? Aqui nos 952, essa imagem bem bacana, um feito o que ele está suportando ali durante dias ali, ele está suportando 5,9 sextilhões de toneladas. Isso é aproximadamente o peso da Terra, tá? Então demonstra que o Superman bem motivado, bem
com uma força de vontade grande, ele é capaz de mover a própria Terra, tá? Aqui, uma outra imagem, ele junto com a Lanterna Verde, movendo o planeta Terra, tá? Tem uma divisão de forças ali, mas realmente mostra a capacidade do cara ali de um nível altíssimo de força física. Com relação à resistência, o Superman é um dos personagens mais resistentes dos quadrinhos, tá? Antigamente, muito antigamente, ele raramente se feria, no sentido de quebrar braço, sofrer hematomas, cortes e tal. Aí depois com aquela moda dos anos 90, dos anos 80, dos 80, dos anos 90, de todo personagem ter fator de cura, fizeram isso com o Superman, tá? Colocaram um fator de cura nele, então conforme ele se machuca, ele tem agora ele consegue se recuperar, depois eu vou comentar desse fator de cura dele. Então de qualquer forma ele perdeu um pouco daquela resistência absurda que ele tinha no sentido de não se ferir por nada, a não ser com magia e kryptonita, né? Mas vamos aos exemplos fodas de resistência dele. Aqui ele resistiu a uma explosão de 1 milhão de bombas nucleares numa luta na revanche contra o Apocalipse, tá? O chão ele virou vidro, tamanho foi a explosão, feito fodaço. Aqui ele está resistindo ao efeito de um buraco negro, aos efeitos de um buraco negro. Isso é meio padrão no personagem, não é um exemplo só, tem vários exemplos. Aqui eu estou dando um, mas tem vários. Aqui ele resiste a um curto período de tempo aos efeitos da entropia, tá? Os efeitos da entropia é onde tudo acaba e depois vai tudo se iniciar, tá? O Apocalipse morreu ali porque permaneceu ali. O Superman ele foi tirado ali pelo Senhor do Tempo e sofreu alguns efeitos, mas um efeito muito foda. Um feito muito foda dele de resistência. Um outro feito, aqui que ele resistiu à explosão de um antissol, tá? Que ia devastar uma galáxia. Então, porque assim, a gente não pode falar que o Superman resiste ao Sol, porque os poderes dele vêm do Sol. Então se ele vai pro Sol, ele vai ficar mais forte, não vai ficar mais fraco. Então a ideia dele resistir ao poder de um antissol demonstra que ele resistiria, caso a energia dele não viesse do Sol, que ele resistiria a uma explosão de supernova de um Sol, tá? Porque ali é um antissol, então ele não absorve aquela energia ali. Então é um efeito muito, muito, muito foda, cara. Talvez um dos feitos mais fodas do Superman em termos de resistência. Ele também resistiu a uma explosão, aqui você vê a imagem, capaz de destruir a Terra, tá? Essa imagem tem ali. Não bate exatamente com o tamanho que vai destruir a Terra, mas conforme é dito isso na história. Ele resiste a uma queda livre do espaço, tem uma entidade, eu não lembro o nome dessa entidade, ela dá um golpe nele, ele voa do espaço em direção à Terra em altíssima velocidade, cai ali, sobrevive, não é nem nocauteado, feito foda de resistência, tá? O Superman, ele é capaz de resistir ao vácuo do espaço, a temperaturas altas, a temperaturas baixas, tá? Muito foda a resistência dele. Com relação ainda à resistência, mas agora voltando para a resistência mental, o Superman tem uma resistência mental muito grande, tá? Ele tem defesas psíquicas, tá? Não sei se é por ser um kryptoniano, se por ter algum treinamento, mas de qualquer forma ele tem ou pela força de vontade que ele tem uma resistência psíquica muito grande. Ele não é invulnerável, tá? Ele pode ser dominado, como já foi, mas são casos mais raros de acontecer, tá? Não é uma coisa, ver um telepata, vamos mexer na mente do Superman, não é assim. O Max Lord mesmo, quando conseguiu dominar a mente do Superman, ele demorou anos para fazer, ele foi inserindo mensagens subliminares e tudo mais, até causar um domínio no Superman. Aqui vocês vão ver ele resistindo aos poderes mentais do Brainiac, tá? São duas imagens ali. Ele está resistindo aos poderes mentais do Brainiac. Quem sabe o Brainiac é um telepata de altíssimo nível, né? Então realmente não é uma coisa assim que vai derrubar de primeira o Superman, tá? Com relação à resistência, estamina, durabilidade, a resistência de luta, que eu quero dizer, a estamina do Superman, ele é capaz de lutar durante horas, assim, tá? Ele luta durante horas, ou até dias. Tudo vai depender do nível de energia que ele está gastando para essa luta. Só que conforme o tempo da luta for passando, vamos dizer que ele está lutando em altíssimo nível a todo momento, ele vai se desgastando e vai perdendo energia, tá? Inclusive ele morreu por conta disso, contra o Apocalipse. Ele gastou toda a energia dele, ele ficou sem energia, né, lutou, aí acabou morrendo, depois ele ressuscitou, e a energia foi voltando para ele, e ele foi ficando mais poderoso, ele voltou da morte, ele não podia voar, depois ele passou a voar, tá? Então, com relação à estamina, depende disso. Mas isso não quer dizer que o Superman vai lutar 1 hora ali, 2 horas, e vai cair morto no chão porque gastou energia. Ele consegue lutar durante muito tempo em alto nível, tá? Então não é porque ele é uma bateria viva que ele
porque ele não vai poder lutar durante muito tempo. Ele também é capaz de permanecer horas sem respirar, tá? O Superman ele tem os pulmões, ele viaja pelo espaço, vai para outros planetas e tal, e de boa ali o cara ele pode ficar muito tempo sem respirar. Com relação ao fator de cura, que eu já tinha até mencionado um pouco antes, tá? Falei já que antigamente era impossível cortar ele, depois a gente já viu o Ecos, que é um personagem, cortando ele e tal e tudo mais, mas aqui estou falando para falar do fator de cura, não se ele é capaz de ser cortado ou não. Ele é capaz de regenerar de cortes, hematomas, fraturas em pouco tempo. Assim. Hematomas e cortes, em minutos ele volta. Já fraturas e tal, ele demora um pouquinho mais. Mas de qualquer forma, quanto mais, vamos dizer, se ele sofreu aquilo, recebeu um banho de energia solar, ele vai se curar mais rápido. Tá? Então se ele estiver muito arrebentado, ele chega próximo do sol, ele se recarrega de energia, tá? E volta 100%, não digo 100%, ele vai se recuperando aos poucos, mas ele volta bem mais poderoso e curado do ferimento que prejudicou ele. Aqui vocês vão ver uma imagem dele levando um tiro, tá? Ele leva um tiro de uma bala de kryptonita do Mentalo, tá? E atinge ele, aí o Batman, estou preocupado, ele cai, obviamente, kryptonita, vai ferrar com ele. Depois que o Batman tira aquela bala ali, cara, questão de minutos depois ele já está normalzão, cara. O ferimento se fechou e tudo mais. Então mostra realmente um fator de cura bem de alto nível, tá? Não é um fator de cura igual do Hulk, do Deadpool, do Lobo ou do Wolverine, tá? Mas é um fator de cura de respeito. Com relação à velocidade, tá? A velocidade e voo, apesar de não ser necessário nessa luta, mas eu vou abordar, porque provavelmente eu vou usar esse vídeo depois, no dia que eu vou fazer alguma coisa do Superman, vou ficar regravando tudo de novo. Eu espero que esse upgrade que eu dei seja suficiente. O mito da super velocidade, é importante falar isso. Como eu vou usar muito Superman em crossovers, o Superman ele não é inacertável, tá? E nem ele vai acertar 100 porradas no adversário, o adversário vai acertar um golpe, o adversário nem vai ver o que atingiu ele. Tá? O Superman ele tem uma super velocidade que é uma vantagem muito grande para ele. No entanto, essa super velocidade não torna ele inacertável, tá? Ele não fica inatingível. Tá? Existem imagens disso, não vou colocar aqui, mas quando for necessário, na hora de discussão do combate eu vou colocar. Ele é acertado pelo Lobo, pelo Darkseid, pelo Orion, por vários personagens. Tá? Então esqueço essa história de ser inacertável. Aí o pessoal fala, não, mas espera aí, sabe o que acontece? É para ter história, o roteirista faz isso para ter história. Meu amigo, não importa se é para ter história, se não é para ter história, não importa. Tá? Isso vale não só para o Superman, como para outros personagens. Isso é um poder teórico, o poder da super velocidade dele atingir a velocidade da luz. Aí você, logicamente, você conclui, então ele não pode ser atingido por ninguém, mas nos quadrinhos não é isso que acontece. Nos quadrinhos, o Noturno tem o poder de teleporte, nem por isso ele sai teleportando cabeça. O Hulk tem o poder de ficar com sua força em direção ao infinito, nem por isso ele vai ter a força infinita, isso é teoricamente. O Thor ele tem o poder da antivida, de arrancar a energia do personagem, nem por isso ele vai fazer isso a todo momento. O Surfista Prateado ele consegue transmutar matéria, nem por isso ele vai transformar o adversário em merda. Em toda oportunidade. Essa não é, eu posso alegar isso e falar, é para ter história, mas não é assim que funciona. Tá? A gente tem que pegar uma média do que acontece dentro das histórias. Então, eu estou fazendo isso porque provavelmente em outros vídeos eu vou levantar essa questão e já está gravado. Tá? Com relação à super velocidade, que é um poder muito foda e muito vantajoso para o personagem, tá? O Superman ele tem uma velocidade que ele consegue atingir dentro, tá? da atmosfera terrestre. Essa velocidade dele ela acaba diminuindo. Tá? No vácuo, ele atinge 99,9% da velocidade da luz. Isso foi dito numa história do Superman pós-crise. No pós-crise, eu não lembro, e duvido que vocês achem, alguma imagem dele atingindo a velocidade da luz ou ultrapassando a velocidade da luz. Tá? É 99,9% no vácuo. Dentro da atmosfera terrestre, por conta da resistência do ar, da gravidade, dos obstáculos que tem, a velocidade dele diminui consideravelmente. Tá? Então, vai lutar dentro de uma cidade e tal, ele tem super velocidade, vai agir mais rápido que o adversário, mas mesmo assim a velocidade dele vai ser bem mais baixa do que a velocidade da luz. E mesmo quando ele quer atingir a velocidade da luz, ele tem que se esforçar muito para atingir essa velocidade. Não é que nem o Flash, que em poucos segundos ele está ali na velocidade da luz. O Superman não, ele demora para atingir, para chegar naquela velocidade. Ele faz um esforço muito grande para isso. De qualquer forma, aqui vocês vão ver uma imagem do Superman, ele pegando em super velocidade um trem que tinha descarrilhado. Tá? O trem descarrilhou, ele foi lá e catou o trem. Nessa outra vocês vão ver ele acompanhando o Flash numa corrida. Tá? O Flash é mais rápido que o Superman, mas de qualquer forma demonstra um nível, a capacidade, essa super velocidade absurda que ele tem.
deixa eu ver aqui, aqui essa outra imagem. Ele está a quilômetros de distância, ele escuta o barulho, tá, do tiro, o que é uma incongruência até de certa forma, se você for analisar, porque... mas não vou falar da física, mas ele escutou o tiro e conseguiu em super velocidade pegar a bala. Na verdade, o tempo para o som chegar até ele demoraria. De qualquer forma, o que acontece? Ele escuta esse tiro, ele vai até a nós e pega a bala antes da bala atingir ele. Um feito realmente muito, muito foda. Aqui um outro feito bacana, ele desarmando uma gangue, toda uma gangue ali, os caras mal têm tempo de reagir, mal percebem que foram desarmados ali. Ele passa rapidinho e recolhe a arma de todo mundo. Aqui vocês vão ver outra imagem dele acertando vários golpes por segundo, tá? Ali você vê realmente a velocidade dele é muito grande. Aqui contra o Monru, tá? Ele se move de maneira muito rápida, ágil ali, ele acerta vários socos, aí na sequência ele já solta o sopro congelante, depois visão de calor. Então realmente demonstra que ele também sabe mesclar muito bem os poderes dele ali, tá? Usando a super velocidade. Ele não fica limitado. Aqui essa mesma imagem contra o Apocalipse, acertando vários golpes nele, tá? Inclusive com visão de calor. Com relação à agilidade e reflexo, que se confunde um pouco com a super velocidade, que na verdade é um conjunto, né? Aqui vocês vão ver ele pegando várias balas disparadas numa metralhadora, ele consegue pegar as balas. Aqui nós não vai ter imagem disso, dele lendo vários livros ao mesmo tempo. Se tiver imagem põe, se não tiver não põe. Tá? Ele é capaz de fazer várias atividades em super velocidade, então ele realmente tem um nível altíssimo assim, de super velocidade. Só não é equiparado com os super velocistas natos, vamos dizer assim, que eu diria que seriam os super velocistas puros, que seria o Flash, o Mercúrio, que são personagens que têm praticamente a única fonte de poder deles é a super velocidade. A visão de calor dele, o Superman tem uma visão de calor muito poderosa, uma visão térmica assim, que é capaz de derreter aço como manteiga, assim, sabe? É muito, muito, muito poderoso. Tá? Ele pode disparar o feixe dele, um feixe fino, tá? Ou um feixe muito, muito grande. Ele é capaz de disparar esse feixe. Então ele pode fazer uma angulação, um feixe muito amplo, tá? Para atingir, às vezes, uma determinada área maior. Aqui vocês vão ver uma imagem dele eliminando clones enfraquecidos do Apocalipse, tá? Ali, clones meio paraguaios ali, mas de qualquer forma é um feito bacana. Aqui é um feito muito foda, muito, muito foda mesmo. Tem um planeta, que é o planeta Krypton, inclusive, que cara, nem entender isso. O planeta Krypton explodiu, mas o Jeff Loeb fez uma bagunçada toda, trouxe vários elementos do pré-crise. De qualquer forma, tinha o planeta Krypton, e tinha uma turbina nesse motor que fazia esse planeta se locomover. E o Superman, cara, estava sem energia, ele chegou com a visão de calor dele e colocou a visão de calor, aquela energia térmica, e acionou os motores do planeta e fez o planeta se movimentar. Então você vê que o Superman tem muita, muita, muita energia armazenada, cara. E ali ele estava sob o sol vermelho, tá? Que é o que diminui os poderes dele, mas ele tinha acabado de chegar, não era uma coisa que estava com o tempo diminuindo as capacidades dele. Ele também, essa visão de calor dele é tão poderosa que ela atua em nível molecular. Então seres intangíveis, cara, rodam na mão do Superman, tá? Se ele soltar a visão de calor, ele acerta seres intangíveis. A mira dele também é uma mira muito versátil, cara, sabe? Ele tem uma mira muito boa. Aqui vocês vão ver uma imagem dele atingindo os vilões, a visão bate aqui, bate ali e acerta o cara. E tem um outro que é um feito muito legal, mas ele usou uma vez só, pelo menos que eu lembro, mas eu já li praticamente todas as histórias do Superman pós-crise, e ele contra isso não é tropa, não é a tropa de elite. Tropa de elite é um grupo que surgiu e tal, uma história bem bacana, acho que me ganhou até o Eisner de a melhor história curta. O Superman, ele faz uma lobotomia, tá? No Manchester Black, que é um telepata, tá? Ele pelo olho ele coloca a visão de calor, né? Faz uma cirurgia na mente do Manchester Black, tá? Faz com que ele perca os poderes, que ele fique sem os poderes, cara. Muito, muito foda. Mas foi um caso extremíssimo que ele usou isso, tá? Ele usou uma vez. Mas uma coisa bem interessante que ele pode fazer, tá? Mas o Manchester Black aí, ele não é um peso pesado em termos de resistência, tá? Então fica mais tranquilo de trabalhar fazendo isso. Com relação às outras visões
né, outras visões que ele tem de capacidade, é a visão de raio-x, infravermelho, ele é capaz de ver espectros, ele é capaz de ver radiações, ele tem visão microscópica, visão macroscópica, tá? A visão telescópica dele, ele também é capaz de enxergar seres invisíveis. Tá? Então, se você for invisível e vai lutar contra o Superman, se fudeu, porque não vai adiantar nada. Sopro congelante, tá? Ele possui um poderoso sopro congelante. Tá? Vocês vão ver uma imagem aqui contra a Mulher Maravilha, ele está congelando ela. Tá? Aí ela vai se libertar, mas enfim, congelou, para mostrar que ele tem esse poder. Aqui numa outra imagem ele tem o super sopro dele, tá? No sentido de vento, que ele consegue afastar vários vilões, assim, ele solta esse super sopro, ele já apaga incêndio também fazendo isso. Tem a imagem aqui ele assoprando os vilões, os monstros indo se afastando dele. Super sentidos, ele tem super audição, tá? Ele tem super olfato, o super tato, a visão que eu já falei, no sentido de ver moléculas ali, ou no sentido até de ver o que está acontecendo lá na Lua, tá? A visão telescópica dele, ele consegue ver o que está fazendo lá, de tão foda que é a visão dele, ele consegue escutar até em outro país o que a pessoa está falando, em outra cidade, muito foda, cheiro também. Ele consegue fazer uma análise de elementos, tá? Usando todos esses atributos, esses sentidos ampliados que ele tem, ele consegue fazer uma análise do elemento, dos elementos, ele fala, pô, esse elemento aqui é antigo, vai ter uma imagem aqui, eles estão vendo os elementos, e fala, por exemplo, isso aqui é antigo pra cacete e tal. Então, realmente muito foda esses sentidos ampliados dele. Aí tem um poder que, na verdade, deriva da super velocidade, que é o poder de vibração. Ele usa muito pouco, mas é um poder bem bacana, assim, sabe? Ele consegue vibrar tão rápido o corpo que as moléculas dele, elas vibram e tornam ele intangível, tá? Vamos ver a imagem do Apocalipse tentando acertar ele está vibrando e passa reto, tá? Numa outra imagem, e esse aqui é um efeito muito foda, eu até considero um pouco exagerado, meio extremo, ele tá vibrando e ele consegue fazer a Terra vibrar junto com ele, tá? De forma que ela não seja atingida, por se não me engano, acho que era um outro planeta que ia se chocar, não lembro ao certo. Fazer o planeta Terra tremer também. Então, tipo, é um feito de super velocidade, assim, ele ficar vibrando e conseguir fazer vibrar a Terra inteira. Eu acho meio exagerado, assim, mas enfim, cada um tem os efeitos, todos os personagens têm feito um pouco fora, sem noção, assim, vejo na regra, até eu comento sobre isso. Aqui vocês vão ver também esse poder de vibração, é bem interessante, que ele é capaz de vibrar e destruir o Super Cyborg, tá? O corpo físico dele é destruído, o Superman atravessa ele com um soco, vibra e ele explode, cara, porque causa uma instabilidade molecular. Em termos de habilidade de luta, tá? O Superman ele tem um certo domínio de artes marciais, tá? Ele já treinou com o Batman, com outros personagens. Aqui vocês vão ver ele lutando sem poderes aqui contra um bando de bandido, então você realmente vê que ele tem um nível legal ali, ele sabe se virar bem. Aqui contra outros kryptonianos ele está usando golpes ali, meio bem estilo de artista marcial, de Kung Fu mesmo, tal, contra outros kryptonianos, tá? Então ele tem um nível legal de habilidade marcial. Aí nós temos uma espécie de upgrade que o Superman sofre, tá? Que é o chamado Boost Solar. O que seria esse Boost Solar? Tá? Seria como o Superman se tornasse mais forte, mais poderoso do que ele normalmente é. Como que acontece isso? O Superman ele vai em direção ao Sol, absorve energia, fica algum tempo lá, absorve muita energia, fica bombadão, tem vezes que retratam ele super bombado, tem vezes que retratam ele numa cor, um vermelho incandescente, assim, sabe? Então quer dizer que ele absorveu muita energia, ele fica muito mais poderoso, tá? Então aqui vocês vão ver uma imagem de que ele, isso aconteceu na saga do Imperial X, tá? Ele tem um planeta, que não vou lembrar o nome do planeta, mas é um planeta tipo planeta de guerra, ele é feito todo de metal, pesadíssimo. Ele tem o tamanho de Plutão, tá? E ele tem todo, ele se locomove pelo espaço em altíssima velocidade, então turbinado esse planeta aí. E o Superman ele toma esse bolso solar e vai de encontro a esse planeta, cara. O planeta está vindo em direção a ele, pesadíssimo de metal, e ele segura esse planeta e consegue até fazer força contrária aos motores, cara. Feito que tipo, normalmente ele não conseguiria, não teria força suficiente para isso. Tá? Nesse outro aqui, é um outro bolso solar, ele se carregou de energia, soltou um
uma visão de calor tão ampla que cobriu toda a Terra e descongelou a Terra. Tá? Não me pergunto que não morreu ninguém, eu já até falei isso outra vez, não estou aqui para analisar isso, mas é um feito muito foda e mostra a capacidade dele. Mas isso é um feito que é usado em raras exceções e quando ele está no espaço, tá? Porque você não vai imaginar ele lutando aqui contra um outro personagem. Na Terra ele vai falar, ó, pera aí galera, 8 minutinhos, estou chegando lá no espaço, porque a luz demora para chegar do Sol até a Terra 8 minutos, então 8 minutos para ir, 8 minutos para voltar, e fora o tempo que ele fica lá. Dizendo, cara, espera meia hora aí que eu vou dar um tempinho lá no Sol e já volto pra gente lutar. Não vai rolar isso. Aí isso é um poder especial que ele tem quando ele está lutando próximo ali do Sol, ali no espaço, e ele consegue se bombar ali com aquela energia. Então, galera, esses daí são basicamente os poderes do Superman. Tá? Um abraço para todo mundo aí, quer dizer, não sei se vai ter um abraço, se eu vou continuar, ainda não sei se eu vou unir, acho que eu vou unir a parte de combate com essa parte final, vou fazer em 2 partes esse vídeo. Aí, meus amigos, como vocês sabem, Superman e o Sentinela, eles nunca se enfrentaram, tá? Não existe um crossover entre os dois. No entanto, aqui a gente vai debater e imaginar como seria um combate entre eles. Eu vou apontar primeiro as vantagens de um e as vantagens de outro. Tá? O que eu vejo aqui? Em termos de poder bruto, tá? De energia, o Sentinela ele é claramente superior ao Superman. Tá? Ele tem a energia de 1 milhão de sóis, cara. É muito absurdo, é um poder muito, muito grande, cara. E isso não quer dizer que o Sentinela consiga usar todo esse poder de uma vez. Tá? Não quer dizer que ele consiga, em um ataque, usar todo esse poder. Não é isso. Mas é um poder que ele tem dentro dele que faz com que ele demore para se desgastar e que ele possa usar bastante, com bastante vigor esse poder dele. Tá? Então, o que eu diria para vocês? Se você analisar aqueles exemplos que eu dei, cara, os exemplos do Superman movendo a Terra e tudo mais, são exemplos de altíssimo nível de força. Mas, cara, eu vejo o Sentry, apesar de não ter uns feitos desse sentido, rasgar um personagem, peso pesado, desintegrar um personagem, tá? É coisa que realmente parece que é um feito até maior, cara, do que mover planetas, porque mover planetas ele acaba sendo uma coisa meio costumeira, tá? Assim, para personagens de alto padrão, mas dentro de um contexto assim mais heróico, apesar de que o Superman nunca faria isso, por ser um escoteiro, mas me parece assim que o Sentinela ele tem uma força maior fisicamente, tá? E ele tem uma resistência maior também, tá? E um poder de recuperação, considerando aquela coisa de voltar com as moléculas, maior. Tá? Então eu diria que ele seria mais forte e mais resistente que o Superman. Você não vê ele se machucando com tanta frequência como o Superman se machuca. Tá? Em termos de força, vocês podem me questionar até com relação a isso, achar o Superman mais forte. No mínimo eles estão no mesmo nível, tá? Se for uma coisa, diferença assim e assim para um e outro. Mas eu, por conta desses feitos, assim, ele me parece ser um pouquinho mais forte que o Superman, tá? Então, esses aí seriam as vantagens do Sentinela. A resistência, a força um pouco superior e esse poder de recuperação no sentido de desintegração. Tá? Em termos de super velocidade, eu acho que eles são basicamente equivalentes ali, tá? Só que eu vejo o Superman com uma vantagem no seguinte sentido, tá? Ele tem uma vantagem na variedade de poderes, tá? Na agilidade, em habilidade de luta, em reflexo, em inteligência, tá? Eu vejo o Superman muito superior assim, a alguns quesitos desses aí em relação ao Sentinela. Tá? Ele tem a visão de calor, ele tem o sopro congelante, ele é capaz de vibrar, quer dizer, ele sabe usar melhor os poderes dele. Tá? Ele tem aqui o sopro de vento mesmo, tá? Os reflexos, a agilidade dele parece que ele é mais mais ágil, tá? Ele tem mais esperto, assim, habilidade de luta. O Superman também parece que luta melhor, treinou com pessoas mais capacitadas. O Sentinela não, ele é aquele Superman mais poder bruto, sabe? Uma versão do Superman com poder bruto, sabe? Que não foi aquela coisa que delapidaram ele, tá? Deixaram ele moldadinho, tá? O Superman não, cara, é um cara mais versátil, assim, tá? Então, o que eu diria pra vocês aqui? Quem que vence no final das contas? Apesar do Sentinela ter mais poder bruto, tá? Ele ser mais poderoso, eu vejo o Superman vencendo. Cara. E vou apontar os motivos para isso. Primeiro porque as vantagens que eu apontei do Sentinela são muito pequenas em relação ao Superman. E as vantagens do Superman ali me parecem serem melhores, tá? Num contexto geral.
as vantagens, como eu falei, de inteligência, habilidade de luta, agilidade, reflexo, variedade de poderes, tá? E eles parecem até ser um pouco maior a diferença assim, com relação ao Sentinela. E eu vou contar os dois motivos que eu acho que o Superman vence o Sentinela. Tá? O Sentinela ele tem uma inconsistência mental muito grande, cara. Ele tem um personagem com um certo problema mental, vamos dizer assim, tá? Ele tem um certo problema. Ele surta durante combates, tá? A gente tem um exemplo em Guerra Civil, que ele surtou, daí ele fugiu, tá? Ou ele foge, ou ele baixa a guarda. Tem um outro exemplo aqui, vocês vão ver uma imagem, ele está lutando com o Homem de Ferro, tá? E ele estava ganhando até do Homem de Ferro. Aí, de repente ele surta assim e foge, ou acho que aquele na verdade nem fugiu. Ele surtou, ele fica doidão e baixa a guarda, ele baixou a guarda ali. Porra, cara, num combate isso, se o cara quer realmente finalizar o combate ali, cara, acabou pra ele, cara. Baixa a guarda com o Superman da vida, cara, o cara provavelmente vai a nocaute com um golpe de sequência, uns 4, 5 golpes, pegou em cheio, cara, vai batata, o cara tá com guarda baixa, tá entendendo? Então esse é um motivo que eu vejo da vantagem, uma das outras vantagens do Superman, tá? Os dois motivos mais importantes seria esse, a inconsistência mental do Sentry, e o 2, cara, que eu vejo o Superman absorvendo, cara, os poderes do Sentry. Tá? Eu vejo o Superman, por exemplo, num ataque do Sentinela, aquela explosão de energia solar que ele tem, cara, aquilo ali vai alimentar o Superman, cara. O Superman vai ficar mais forte, cara. Eu vejo o Sentry dando rajada de energia ou fazendo aquela explosão de energia no Superman, e o Superman falando, pá, velho, se fudeu, cara. Se fudeu. Tipo, porra, cara, tô sentindo mais forte, cara. E eu vejo isso a partir do momento que o Sentinela começar a irradiar aquela energia, cara. Ele começa a irradiar aquilo ali, eu vejo o Superman absorvendo aquela energia, se tornando mais forte e consequentemente desgastando o Sentinela, cara. Então, esses seriam os dois motivos, tá, principais que eu vejo, a instabilidade mental e o fato do Superman se alimentar da energia do Sentinela. Alguém podia alegar, mas por que o Sentinela não vai absorver a energia do Superman? A questão é a seguinte, o Sentinela, como eu disse, ele exala energia solar, tá? Os ataques dele são de energia solar. O Superman não, há uma conversão dessa energia. O Superman, quando solta uma visão de calor, não é uma visão de calor no sentido de raios solares, é uma visão térmica, ela é convertida dentro do corpo dele. Tá? O super sopro, aquele sopro congelante dele, não é energia solar. Tá? Então a energia solar é o que está dentro das células do Superman. Então é muito mais difícil você absorver. É possível absorver e tem casos que isso aconteceu. Tá? Existem determinados personagens que conseguiriam absorver a energia solar do Superman. Mas não é o caso do Sentinela, tá? Eu vejo muito mais o Superman absorvendo a energia solar dele por ele exalar e por ser energia solar pura, do que o contrário, que na verdade seria uma conversão de energia que o Sentinela teria que fazer. Então, em suma, é isso, galera. Apesar de eu achar o Sentinela mais poderoso em termos de poder bruto, tá? Eu vejo o Superman vencendo, tá? Pelos pontos que eu apresentei, estabilidade mental, absorção de energia, experiência, tá? O Superman parece que sabe lutar muito melhor, assim, ele é mais versátil na utilização dos poderes dele. Então fica aí, galera, a minha opinião de que o Superman vence pelo menos 70% das lutas aí contra o Sentinela. De 10 combates, 7 pro Superman, 3 pro Sentinela, tá? Um abraço para vocês aí.